Bom dia, meus amados. Vamos orar. Santo Deus, aqui estamos na Tua presença. Usa-nos, Senhor, som dos nossos corações. Usa-me como um farol, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrada, não do meu jeito. Usa-me, Senhor, para a honra e glória tão somente do teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. No meu canal eu fiz uma playlist chamada Vida em Seu Nome. E nessa playlist eu faço um crescendo de cura interior, um entendimento para que do nada possa ser crescente e você ir entendendo de pouco a pouco, caminhando de pouco a pouco em cura interior. Antes de entrarmos propriamente no assunto, eu quero falar de uma casa, a casa do pai. Um pai que tinha 2 filhos, Lucas, capítulo 15, relata uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, a parábola do filho pródigo. Lá estava na casa do pai, 2 filhos. Mas não significa porque estavam na casa do pai, porque estamos na casa do pai, que não estamos feridos, que não estamos cheios de nós mesmos, cheios de problemas, precisando de cura e às vezes nem mesmo reconhecendo o pai que temos. Haviam 2 filhos. Um deles, muito prepotente, né? Achava que o pai tinha que dar tudo para ele. Pai, ó, vai me dando tudo que eu quero. As bênçãos que eu quero, porque eu sou seu filho, eu me converti, estou aqui na casa do pai e o senhor tem que me encher de bênção, sim. Tem muita gente prepotente. Aquele filho prepotente achava que o pai deveria dar-lhe dinheiro para ele viver do jeito que ele queria. O pai não era reconhecido como o melhor que ele tinha. E às vezes não reconhecemos que estamos na casa do Pai e o que temos de melhor é o Senhor. Eu costumo dizer que algumas pessoas querem ir para o céu, para a Rua de Ouro, para tudo que vai viver no futuro, porque eu não vou estar no inferno, né? Ô, beleza, vou estar com tudo de bom, mas não pensam que o céu é Jesus. Tem um hino antigo que diz isso, que o céu é Jesus. Precisamos parar para pensar que céu sem Jesus é impossível. Mas às vezes queremos tudo que o céu tem, mas não queremos Jesus. E Jesus começa aqui, o céu começa aqui, porque ele está disponível para nós aqui. Estamos na casa do Pai para viver o Pai aqui, não é? E aquele filho queria tudo, e ele não pensava que precisava do Pai, que precisava de conviver com ele, que precisava de honrá-lo. E às vezes no nosso mundo aqui também achamos que não devemos honrar os nossos pais. Não é? E esse pródigo foi embora para viver segundo as vontades dele, segundo o coração dele. E tem um outro filho lá que ficou. Aquele ficou. Eu fiquei, eu estou na casa do pai. Mas não levantava nem para abrir a geladeira para pegar lá a carne e fazer um churrasco com os amigos. Porque quando o pai recebeu o filho de volta e foi dar uma festa, matou um cordeiro, mas o senhor nunca me deu. Meu filho, você não entendeu que tudo aqui é seu. Você podia abrir a geladeira, você podia pegar tudo, você podia ir para o quintal, fazer uma festa com seus amigos, e você não percebeu isso. Coitadinho, cheio de autopiedade, e às vezes estamos cheios de autopiedade. A gente vem para a igreja e se acha o coitadinho, porque ninguém me nota na igreja. O pastor nunca me notou, nunca percebeu que eu tenho tanto talento, poderia estar ali na porta recebendo as pessoas. Eu tenho um sorriso maravilhoso, poderia estar sorrindo para todo mundo, mas você pode estar de joelho orando por todo mundo. Às vezes a autopiedade toma tanto conta da gente que a gente anula o amor do Pai, não consegue enxergar o Pai, porque estamos voltados para nós mesmos, nossa própria vontade, nosso próprio querer. Os 2 precisavam de cura, e às vezes estamos precisando de cura e não percebemos que estamos feridos. Pois é, eu acho que eu preciso cuidar disso aqui, não é?
Vamos lá. Se eu não admitir, eu não vou me tratar, eu não vou me cuidar. E eu preciso admitir, preciso me cuidar. Mas, às vezes, eu não consigo resolver sozinha. Vem cá, minha irmã querida. Aí vou precisar pedir ajuda, tá? Vamos juntas, não é? Um ajudando o outro. Gente, isso aqui não é uma mentira, não, tá? Pode ir. Isso aqui não é mentira, não, é uma encenação, tá bom? É uma encenação. Eu realmente não estou com uma ferida no braço. Eu trouxe isso aqui somente para exemplificar que, às vezes, estamos feridos, mas não admitimos. Não cuidamos da ferida. Às vezes, precisamos de ajuda e não buscamos ajuda. E aí fica difícil ser curada. E essa ajuda tanto pode ser da igreja, de um profissional, e principalmente de Deus, porque às vezes nem a Ele buscamos. Às vezes nem para Deus admitimos as nossas feridas interiores. Que dirá para os outros? Não admitimos para nós. Como admitir para os outros? Não é? Precisamos reconhecer, porque senão essa ferida pode nos levar até mesmo à morte. Como é o caso de uma ferida física. Se eu não reconhecer que uma coisinha lá aconteceu, né? Um bichinho me mordeu, e aquilo vai aumentando, vai infeccionando. Se eu não procurar o médico, eu posso ter que amputar a perna e talvez até morrer. Não é verdade? Então, precisamos reconhecer, precisamos nos ajudar e precisamos buscar ajuda. Mas a ferida da alma, ela começou aonde? Ela começou em que lugar na vida da raça humana, gente? Aonde? No paraíso, no Éden. Começou lá no início, lá antes mesmo de reconhecermos a nossa nudez, e antes mesmo de fazermos roupas com as folhas da figueira, antes mesmo, nós vestimos o primeiro trapo. Antes mesmo. Antes de reconhecer que estava nu, Adão e Eva, antes de reconhecerem que estavam nus, antes de fazerem aquelas roupas com a folha da figueira, tá? Eles vestiram o primeiro trapo. Muita coisa dentro da sacola, né? Muito trapo. Sabe qual foi o primeiro trapo de Adão e Eva? Esse daqui não pode faltar, não, gente. Esse daqui é aquele trapo que muita gente nem reconhece que é trapo, tá? Muita gente nem reconhece. Qual foi o primeiro trapo de Adão e Eva? Qual foi? Eu botei ele bem aqui na frente, ó. Desobediência. Este é o primeiro trapo da raça humana. Desobediência. A Bíblia diz que rebeldia, desobediência é pecado. 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Isso foi dito a quem? Qual rei? Saul, não é? Fez o que não devia, desobedeceu. E não foi só uma vez, não.
Não foi só uma vez, não. Olha, você vai entrar ali, vai matar todo mundo e não vai trazer despojo nenhum. Deixa o rei vivo. Por quê? Porque eu ouvi os guardinhas lá, a turma dele lá, falar, vamos levar os despojos. Não, mas o que Deus disse? Às vezes, escutamos todo mundo, menos a Deus. Obedecemos a todo mundo, menos a Deus. E foi assim. O primeiro trapo da humanidade. Rebeldia é pecar contra Deus. Esse trapo aqui é pecado. Aí entrou o pecado no mundo. Aí entraram todos os outros trapos nas nossas vidas. Mais tarde você vai entender por que eu uso o nome trapo. Tá bom? Rebeldia é pecar contra Deus de propósito, gente. Sabendo o que tem que ser feito e fazer o contrário. E às vezes a gente acha que não é desobediente. Às vezes a gente acha que está tão disponível para Deus, não é? Eu nasci na igreja, cresci na igreja, eu às vezes brinco, eu me converti no berçário, porque eu não sei nem em que momento que eu me converti. Me batizei com 10 anos de idade, 14 de fevereiro de 71. Tem tempo pra caramba. A maioria nem era nascido aqui. E sempre procurei ser obediente a Deus. Mas, às vezes, quando Ele pede coisas que a gente não está muito afim, quando vai contra aquilo que eu desejo, que eu quero, como é difícil. Como é difícil. Em 2007, o Senhor me chamou falou para mim que eu ia ser missionária na MISPA, Presbiteriana Renovada, eu batista. Como é que eu vou para uma outra denominação? Passei 3 dias brigando com Deus. Eu adoro esses 3 dias, eu acho que eu sou meio Jonas, sabe? Como eu gosto de 3 dias, ficar 3 dias ali, sabe? Aí no 3º dia cedi para Deus, aí tá bom. Comprei a passagem, fui lá para Assis, lá na divisa de São Paulo com Paraná, fui para a MISPA, passei 5 dias lá orando, até que o diretor da MISPA me chamou no 5º dia, me pediu desculpa pela demora, foi convite deles, mas que eles não poderiam me levar, porque as ofertas de missões da MISPA daquele ano tinham sido muito abaixo do que esperava. Volto eu. O que Deus estava querendo mostrar para mim? Não era para ir para a MISPA, não. Ele estava mostrando para mim que eu não era disponível como eu pensava que era. E, olha, ele foi fazendo uma fila de coisas sobre disponibilidade na minha vida para me mostrar que eu achava que estava disposta a fazer tudo. Liliana, você vai ser ministra de jovens da Batista da Vila da Penha, da minha igreja. Já tinha sido funcionária da igreja 2 vezes, já tinha sido líder da juventude geral por 2 vezes. Falei para Deus, não. Não quero juventude de novo, não quero liderar a juventude. Eu tinha um encontro com o meu pastor para tratar uma coisa do encontro de jovens lá que ia ter, que era um acampamento anual, tipo Escolho Deus, aquela coisa assim, diferente. Não era líder da juventude. Quando eu sentei no gabinete, depois de 3 dias, orando, aí quando eu cedi, tinha esse encontro com o pastor para tratar de outra coisa, sento no gabinete dele, ele olha para mim e fala assim, eu ia te colocar como ministra da juventude. Olhei para a cara dele, ia. Aí ele, pastor de jovem, falou para mim que ia deixar a juventude. Pensei em colocar você. Mas aí hoje de manhã ele virou para mim e falou que vai continuar. Vocês estão entendendo? Deus me desafiava só para me mostrar. Você não quer fazer a minha vontade como você pensa. Quando ela é contrária ao seu querer. É muito fácil fazer aquilo que eu gosto. É muito fácil vir aqui para frente, cantar se eu gosto de cantar. É muito fácil liderar as mulheres se eu gosto de liderar as mulheres. Mas ir para a madrugada, trabalhar com morador de rua, eu não gosto disso, não. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Que a gente aflora tanto a nossa vontade que nós desobedecemos a vontade de Deus por causa de nós. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. No Éden, o homem vivia nu, ali todo sem pecado, sem nada.
Tudo era perfeito, clima, nem chovia na terra, gente. Eles viviam num paraíso, Adão administrava tudo. E em Gênesis 2, 16, 17, o Senhor ordenou para o homem não comer de uma árvore. Ele falou para não comer de todas? Não. No verso 16, ele diz que ele podia comer de todas, menos de uma. Era uma coisa difícil de obedecer? Não coma disso aqui, não. Sabe, falar para o filhinho assim, hoje você não vai comer Kit Kat. Ai, que difícil, né? A mulher fala assim para o marido que é diabético. Por favor, querido, tem um pudim lá dentro da geladeira, mas é para as crianças, não é para você, você não pode. Difícil, né? Difícil obedecer. Não coma desta fruta. Eles nunca tinham provado, gente. Não sabiam nem o sabor. Não é dizer assim, quem gosta de manga aí? A minha preferida é abacaxi. Tá? Então, dizer aí para quem gosta de manga, de abacaxi, o que você não vai nunca mais comer abacaxi. Você nunca mais vai comer manga. É difícil, porque você já provou, já gostou, não é? Pois é, mas aquela lá, eles nunca tinham comido, não. Não sabiam nem o gosto, podia ser ruim, amarga, né? Não comam dessa árvore. Não. Mas aí eles foram o quê? Seduzidos, não é? Foram seduzidos pela serpente. Gênesis 3, verso 6, registra isso. Aquele fruto estava contaminado pelo pecado, gente? Eles não poderiam comer porque estava contaminado pelo pecado? Não. Era somente uma questão de obediência. Não era o fruto que tinha o pecado, a desobediência é que foi o pecado. Não era o fruto. Vamos hoje conhecer duas consequências. Existem mais, mas vamos ver duas consequências dessa desobediência de Adão e Eva. A primeira é registrada em Gênesis 3, de 10 a 11, quando Deus vai de encontro a eles no jardim, eles sentiram vergonha, porque perceberam que estavam nus e se esconderam de Deus. Mas por que eles sentiram vergonha? Aí vem o que a desobediência gerou, um outro trapo. Culpa e vergonha. Eles sentiram de estarem na presença de Deus. Outro trapo que nós temos vestido. Ao sentirem vergonha, a culpa, Adão e Eva se cobriram com as folhas da figueira. Roupa imperfeita não podia cobrir a vergonha deles. Não podia. Por isso que eu disse que antes deles botaram isso aqui, eles já tinham colocado a desobediência. Já tinham se vestido com outra coisa. Tá? Era uma roupa imperfeita, feita por eles. Tá? Todos nós sentimos culpa por alguma coisa, tá, gente? Isso já faz parte da nossa essência. Quando fazemos algo errado, a gente se sente culpado, né? E nós vamos dar uma avaliada na culpa e na vergonha que caminham juntas, tá? Segundo o psicólogo Joseph Burgo. A vergonha está ligada ao eu. Vamos entender o que é vergonha e o que é culpa. A vergonha é ligada ao meu eu. Né? É o meu sentimento de que há algo errado ou mal em mim. Eu sou má. Está entendendo? Isto é a vergonha. A culpa vai para fora, é relacionada ao outro. Tá? Envolve sentir-se mal porque errou com alguém. Foi a culpa deles com Deus. Estavam envergonhados porque perceberam que havia uma essência má neles a partir daquele momento. E se sentiram culpados por terem errado com Deus, porque afeta outras pessoas. Então, a diferença entre culpa e vergonha é: a culpa é, sou uma pessoa má. A vergonha é, eu fiz uma coisa má para alguém. Tá? Geralmente, elas andam juntas. Tá? E tem muita coisa
tem uma coisa em comum entre elas. Elas nos prendem ao passado, aquilo que fizemos. Tá bom? Agora, o lado bom da culpa. O lado bom da culpa é reconhecer que errou e tentar acertar. Correto? E o lado ruim da culpa é tornar-se realmente prisioneiro naquele sentimento. Estou culpada a vida toda. Estou culpado. E o que fazer para se libertar da culpa? 2 coisas essenciais. A primeira coisa é se perdoar. Errei, eu preciso me perdoar. Fiz algo errado, eu preciso me perdoar. Tem pessoas que não se perdoam a vida toda. E aí carregam essa culpa. E outra coisa muito importante é sentir-se perdoado por Deus. Eu tenho uma amiga que ela vive remoendo coisas que, depois de cristã, ela sentiu, nem realizou, nem concretizou, mas a Bíblia fala que só de pensarmos pecamos, e ela vive remoendo isto. E eu tento ajudá-la no máximo que posso, mas sabe, alguém que não consegue se libertar da culpa, porque ela não consegue se perdoar e nem consegue se sentir perdoada por Deus. Não é? E o que a palavra nos diz? 1 João 3, 19 e 20. Nisso conheceremos que somos da verdade, diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração nos condena, olha só, o coração nos condena. Mas quem é maior? Maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para quem está em quem? Em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Quem está em Cristo Jesus. E aí o que eu digo para essa minha amiga, e já falei isso lá no Escolho Deus, lá na Nova Vida de Olaria, sempre que eu vou lá pregar para os jovens. Você acha que há 2000 anos atrás, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele morreu somente pelos pecados que você cometeu até o dia que você se converteu? O seu pecado do mês que vem, ele não morreu por ele, não? O do ano que vem, ele não morreu por ele, não? O de daqui a 2 anos, ele não morreu por ele, não? Ele morreu por todos os nossos pecados, os já cometidos e os que vamos cometer. Mas isto não nos dá legalidade para poder viver em pecado. Porque quem foi justificado entendeu que ele está em processo de santificação. Santificação é cura interior, é um processo que acontece constantemente. Nós vamos sendo levados à conformidade da pessoa de Cristo Jesus. Então, quando eu peco, é por acidente. E não porque estou planejando pecar. E não porque eu acho que é natural pecar. Sabe, jovem, namorado, que não aguenta segurar? Aí começa a fazer sexo antes de casar. E acha que entrando aqui na igreja, vindo aqui na frente, resolveu, legalizou tudo. Em momento nenhum se arrependeu. Precisa entender que é pecado, precisa ter arrependimento. Porque quem conheceu Jesus e recebeu Ele como Salvador da sua vida, entende que sem arrependimento não há remissão de pecado. Se eu não acho que tem que ter arrependimento, eu não fui justificado. Eu não entendi o que é salvação. E depois da justificação, eu vou entrar em processo de santificação. Posso falhar, posso errar, vou continuar errando, mas vou continuar me arrependendo e me rendendo a Ele, me submetendo a Ele. Será por acidente, não porque eu quero fazer. Se está difícil controlar, está difícil segurar, não vai namorar no escurinho. Não vai namorar sozinho, só vem para a igreja, namora aqui sentado no banco, só de mãozinha dada, mas prestando atenção no culto. Porque a adoração é para Deus. Então, larga a mão. Se for para sentir qualquer coisa, larga a mão do namorado na hora. Tá? Só vai para lugar público. Marca o casamento, casa, vai pleno lá para fazer tudo o que quiser. Lá pode ter sensualidade. Dentro do casamento pode ter sensualidade. Fora não pode, não. Fora do casamento não pode, não. Vem com essa história de roupinha sensual, porque até os homens hoje em dia, tudo cheio de músculo, né? Tudo bonitão, né? Tudo querendo ser sensual.
Não tem essa história, não, que sensualidade é pecado. Por quê? Porque vai mexer com o outro, vai gerar pecado no outro e vai gerar também dentro de você. Até um perfume gera pecado. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que nós possamos tirar esses trapos. E Adão e Eva ali no Éden, desobediência, culpa, vergonha e quantos outros trapos, não é? Com certeza, tristezas, angústias, medos, muitos sentimentos e emoções foram aflorados, não é? Eu quero te pedir, vamos pegar um trapo aqui? Alguém aí escolhe um dos trapos aí para eu falar? Medo, foi o mesmo da outra vez, né? O povo gosta de falar de medo, mas, gente, esse eu acho que é o meu preferido, ele é o que mais me persegue, desde pequena. Vamos lá, vamos falar de medo. Que tempo de medo é esse que temos vivido, né, gente? Ontem eu estava pesquisando alguma coisa, vou continuar estudando sobre o tempo da angústia. Eu acho que nós estamos já nesse tempo final, uma angústia muito grande sobre a terra. A gente tem percebido isso. Tem percebido nos meus amigos, naqueles que eram tão constantes, agora tão introspectados. E a gente anda com medo de tudo, né? A Covid veio, parece que deu um start assim no mundo. Muitas pessoas morreram, aumentou a quantidade de pessoas ansiosas, de pessoas com medo, aumentaram depressão, aumentaram tudo. E, depressão e ansiedade, para com esse negócio aí, crentada. Desculpa falar assim, mas tem uma crentada por aí que gosta de dizer que é coisa espiritual, é falta de Deus, é falta do que fazer. Depressão e ansiedade é doença reconhecida, tá? Pela medicina, tá? Vem gerado de tudo aquilo, gente, todas as doenças, tudo vem gerado da nossa desobediência. Nós não sabemos como seria o mundo se não tivéssemos pecado, mas nós sabemos o que se tornou o mundo porque pecamos. Então, do que existe, nós podemos falar. Nós sabemos que tudo foi gerado por causa da nossa desobediência. Pecamos, vieram as doenças, inclusive da alma. O nosso espírito se separa de Deus. Quando conhecemos a Cristo, o nosso espírito volta a ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e aí nos submetemos espiritualmente a Deus, e aí entramos num processo de cura da alma. A alma é a nossa comunicação com o interno, com o nosso espírito humano, e com o Espírito de Deus, e a alma é a nossa comunicação com o mundo externo, e o mundo externo traz muitas propostas para nós, boas e ruins, e nos traz medo também. Mas, na nossa essência, nós nascemos com medo, faz parte das emoções primárias, inatas, ou seja, elas existem em nós e são necessárias. Ai, medo é bom, medo é bom, medo é bom, nojo é bom, raiva é bom, são primários, mas tudo dentro daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que é bom. O medo, prudência, não me deixa atravessar a rua sem olhar se vem carro. O medo, prudência, me faz ir ao médico quando eu estou ferida para mim cuidar. O medo, prudência, não me deixa botar o dedo na tomada porque eu sei que eu vou levar um choque. O temor reverencial a Deus, não que eu tenha medo de ser fulminado, mas eu sei que Ele é grande, poderoso e pode me fulminar como pode fulminar toda a raça humana. Eu sei quem Ele é. É um temor reverencial porque Ele está além de tudo. Ele é o tudo. E eu o respeito totalmente, completamente. Isto é reverência, porque eu sei que Ele é digno. Vocês entendem? Que existe o lado bom do medo, mas existe o lado ruim do medo. As fobias que vão nos dominando. E o que eu falo desse tempo de angústia que tem acontecido agora, é justamente esse temor que nós temos tido. Temos medo da morte. Vai falar que alguém aqui, eu quero morrer. Não, só se a pessoa não estiver bem. Aí ela está doente, precisando de cura. Ninguém quer morrer.
Até quem quer morrer, quem quer se suicidar, quem se mata, na verdade, ele está querendo se livrar daquilo. E ele só vê como caminho aquilo, mas, na realidade, se ele tivesse entendimento e conseguisse se livrar daquela angústia toda, ele não se mataria, mas ele... Aí o inimigo vem, aproveita e leva a pessoa. Ela perde completamente o controle mental. Ela perde o controle das coisas. E as fobias estão por aí. Tem gente que não consegue entrar num elevador. Teve um dia que uma senhora estava na porta do elevador, no lugar que eu trabalhava, e eu percebi que... a senhora está querendo ajuda? Ela virou para mim e falou assim, até que andar você vai, minha filha? Eu falei, eu vou até o terceiro. Ela falou, eu vou até o terceiro também, depois eu subo os outros 3. Eu falei, não, senhora, eu vou com a senhora até o 6º. Levei ela até o 6º andar e depois voltei para o 3º. Porque ela não conseguia ficar no elevador sozinha. De temor. Muitas pessoas vivem dominadas pelo medo. Mas o que fazer para se livrar do medo? Primeiro é reconhecer que tem o medo para poder se tratar. Não é? E segundo, conversa com ele. Conversa com o seu medo. Para você ter certeza se realmente ele é real, não é? Porque, às vezes, a gente está com medo de algo que é irreal. E, às vezes, a gente está com medo de algo que é real. Então, vamos conversar com medo. Vou entrar numa rua escura, aí vai ser o medo prudência, né? Aí você fica cheio de pavor. É real que você pode, às vezes, ser assaltado ali, ou então cair num buraco que não viu? É real, não é? Mas aí você está num local cheio de gente, aí você está lá no shopping, aí o teto do shopping vai cair. É real isso? Não. Por que eu estou achando que o teto do shopping vai cair? Espera aí, deixa eu me aquietar, deixa eu respirar fundo. Qual a possibilidade do teto desse shopping cair? 0,00001. Aquieta. Vocês estão entendendo que a gente precisa, nessas horas, respirar fundo, buscar racionalidade, conversar com o medo, tá? Para poder ter certeza, buscar ajuda. Vamos buscar ajuda? Se está partindo para a fobia, vai procurar um médico, vai procurar alguém, vai procurar um psicólogo. Às vezes as pessoas não conseguem entender a diferença de um e de outro, né? Tentando ajudar algumas pessoas conhecidas. Não, preciso de remédio, preciso de psiquiatra. Mas vem cá, precisa de psiquiatra para poder tomar o remédio, para poder ajustar. Mas se não tratar a causa, não vai adiantar tratar as reações e os efeitos. Além do psiquiatra, precisa da psicóloga, do psicanalista. Entenderam? Precisam do pastor, do conselheiro, da irmã, de alguém para ouvir. Precisa ser tratado aquilo. E não é porque é crente que não pode ir no psiquiatra. Não é porque é crente que não pode ir no terapeuta, não, tá? Quando você está com a coluna toda ruim, você vai em quem? No ortopedista, né? Aí a coluna pode tratar no ortopedista, né? A mente, as emoções não podem tratar no psicólogo, porque aí não é coisa de crente. Ô, gente, às vezes vamos precisar de ajuda, sabe por quê? Porque às vezes dentro de casa, já teve situação de eu assim, conversando com as minhas irmãs, e falar, medrosa de carteirinha aqui, ó, vou fazer uma carteirinha para mim assim, medrosa de carteirinha na infância. Nasci com um pé chato, só vivia caindo. Vocês acham que eu brincava direito quando eu era criança? Não, por quê? Medo de cair, porque eu só vivia caindo. Passei a minha infância só brincando de coisinha paradinha. Pouco corria. Medo de cair. Entendem como o medo vai dominando? Esse medo virou medo de escada, virou medo de um monte de coisa, medo de passarela. Nossa! Porque aí vai dominando, vem lá da infância. Aí você pega e fala com uma irmã que cresceu junto com você, aí a tua irmã pega, ela te escuta, olha para a tua cara e fala assim, ai, que besteira! O psicólogo e o psicanalista não vão falar que besteira para você.
eles vão procurar te ajudar a encontrar da onde saiu esse medo. Fui curada do medo de escada há pouco tempo. Gente, vi um filme quando era criança, a Matinê Especial. Chegava da escola, mamãe falava assim, tem que lavar a louça. A cozinha era minha, meu irmão, banheiro. Nós chegávamos da escola junto. Banheiro ele não lavava todo dia, mas a cozinha estava lá me esperando todo dia, né? Aí eu falava para ele, a gente só liga a televisão depois que arrumar a cozinha. Aí, esperta, né? Ele ia me ajudar. Aí íamos assistir Matinê Especial. Aí vejo a mulher rolando da escada. Criança, vendo uma mulher rolando da escada. Passei a descer as escadas achando que eu ia rolar da escada. Cresci com medo de escada, gente. Mas não falei para ninguém. Fiquei com medo da escada a vida inteira, sozinha. Eu com medo das escadas. Aí, conversando com um psicanalista amigo meu, ele falou assim, mas qual o problema da escada? Olha para a escada, olha ela como um todo, olha o degrau, encara e veja. Depois daquela conversa, eu cheguei, moro no 3º andar. Era lá do ladinho ali, morávamos do ladinho, né, pastor? Subi as escadas assim, dei aquela olhada, subi toda tranquila. Depois precisei ir à rua, desci toda tranquila. Falei, meu Deus, estou curada. Quase 60 anos depois, estou curada da escada. Percebem como às vezes uma coisa vai atrás de você a vida toda. E por que às vezes demora tanto essa cura? Porque às vezes demoramos para admitir aquele medo e colocar diante de Deus. Eu converso sempre com Deus, falo, Deus, quais são os outros medos que eu tenho que ser curada? E Deus tem curado. Tinha medo de passarela. Orei durante muito tempo, fiquei desempregada um tempo, fui trabalhar na Convenção Fluminense, lá do outro lado, Niterói, precisava atravessar, ó, Francisco Bicalho, uma das maiores passarelas que tem. No primeiro dia que eu fui, peguei o ônibus aqui, o 335, parei lá. Deixa eu tirar essa sensualidade aqui, que ela não faz parte de mim, não. Já vou jogar fora. Peguei, atravessei aquela passarela enorme. Quando eu cheguei assim, olhei, nem sabia que tinha sido curada. Olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Não estou com medo. Foi embora o medo. Eu trabalhei 1 ano e 1 mês na Convenção Batista Fluminense, 1 ano e 1 mês atravessando aquela passarela e glorificando a Deus. Todo dia que eu pisava na passarela, eu glorificava a Deus, porque eu estava curada. 40 anos depois. Porque eu precisei admitir o meu medo e buscar essa cura em Deus, entender que Ele é Senhor e Ele pode nos curar de tudo. Entrega os seus medos para Deus. Entrega. Como eu disse, estamos num tempo de angústia. Mais do que nunca, mais do que em qualquer outro tempo. Precisamos entender que Deus é Emmanuel, Deus conosco. Vamos passar por perseguição. Vocês têm percebido na internet que tudo que crente fala agora, se prega na palavra, se usa um nome, mesmo foi tendencioso, o orgulho foi tendencioso, a gente sabe disso, mas temos que falar. Orgulho está aqui, gente. Está aqui em algum lugar. É pecado. Ódio é pecado. E não é porque estamos na igreja que não sentimos, não. Ó, Jonas odiava os assírios, odiava. Ele estava disposto, igual eu, disponível, né? Mas disponível para quê? Capítulo 1 diz que ele estava disponível para ir para Tarsis. Ele não estava disponível de ir para Nínive, não. Sabe por quê? Ele odiava os assírios, porque os assírios eram inimigos do povo de Israel. E Jonas não queria ir pregar. Por quê? Porque ele achava que a justiça dele era melhor do que a de Deus. Como é que o Senhor vai perdoar esse povo? Por que eu vou lá pregar? É a minha vontade, não é a sua. Desobediência. Está vendo? Como nos persegue? E aí a gente acha que
gosto do Bolsonaro. Não sei nem se posso falar, vamos bloquear lá a palavra, né? Lá na internet, né? Não gosto do Lula, a gente quer mais é que morra. Ouvi crente falar isso. Quando a Bíblia fala que nós temos que orar por eles. Você é bolsonarista ou é esquerdista? E aí você odeia o outro lado? É? É assim? Estamos cheios de trapos, meus irmãos, mesmo sendo cristão. Jonas era profeta. Profeta muito usado. Ele é citado lá em Reis, filho de Amitai. Um profeta muito usado por Deus. A gente acha que Jonas é só lá no livro de Jonas, né? Pois é. E Jonas não queria ir. Queria desobedecer, porque ele era mais justo do que Deus. Tinha que ser do jeito dele, com a roupa dele. Vamos agora para a segunda consequência. Está em Gênesis 3, 22 a 23. Vai dizer que eles foram colocados para longe de Deus, irreconciliáveis com Deus. Essa foi a consequência mais séria da raça humana. Colocados para longe de Deus. Deus colocou eles para fora porque não amava? Não. Lembra que eu falei que tinha 2 árvores lá no meio? Eles podiam comer de todas. Proibido comer do conhecimento do bem e do mal. Mas estava lá a árvore da vida. Mas agora eles não podiam comer da árvore da vida. Ah, não. Não podiam. Ficariam eternamente em pecado. Por amor, Deus coloca eles para fora. E outra coisa, Deus santo. Santo, santo, santo. Não pode conviver com pecado. Seriam fulminados. Tinham que ser colocados para fora. Aliás, receberíamos o que merecíamos. Mas não. Aí a graça de Deus vem, mata um primeiro animal e faz uma roupa provisória. Apontando para Cristo. Aquele, somente Ele, poderia cobrir nossa nudez. Agora, dá para a gente entender a obediência incondicional de Cristo ao Pai? Para nos ensinar que temos que ter essa obediência incondicional ao Pai. Ele é o novo Adão, Cristo é o novo Adão, Ele é o exemplo a ser seguido, Ele é a veste que nós temos que usar. Observa que o paraíso foi perdido lá em Gênesis, mas ele está sendo totalmente recuperado e é totalmente recuperado em Apocalipse com a volta do Senhor Jesus. E os livros de Gênesis até Apocalipse, o que eles são? Eles mostram o processo, eles mostram a cura, eles mostram o caminho. E aí encontramos vida em Jesus, aí o nome da minha playlist lá. Vida. Vida no nome dele. João 20, 31 diz que há vida no nome dele. E João fala isso e antes ele diz que ele fez muitos outros milagres. Mas que aqueles que estavam sendo relatados ali era para que eu e você pudéssemos crer que há vida no nome dele. E João 21, 25, ele diz que se tudo que Jesus fez fosse descrito, não haveria livro no mundo que pudesse conter. Jesus é inesgotável, nós cantamos aqui. Ele é inesgotável. E é esse Senhor inesgotável que está transformando o nosso ser. E podemos ter vida no nome dele. Lógico que nunca atingiremos ele, a plenitude dele, porque ele é inesgotável. Mas nós teremos da essência dele. E hoje ele nos convida a nos vestirmos dele, a abandonarmos os nossos trapos. E para encerrar, eu quero citar Mateus 22, 11, quando naquela parábola das bodas, o rei convida pessoas a estarem na mesa, nas bodas do filho. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu.
Olha só, aquele homem foi convidado para uma festa, mas não vestiu a roupa que era para ser usada na festa. Não estou falando de festa na roça, de festa disso e daquilo, que a gente tem que estar com aquela roupa, não. Estou falando de uma festa, de um casamento, de uma boda, de um casamento perfeito, em que o Pai preparou para mim e para você, e que nós temos que ir usando a roupa do filho, do noivo. Quando você é convidado para aquela festinha lá da roça, e que tem que ir, eu fui convidada agora para o aniversário de uma amiga, festa country, tem que ir com roupa country. O que eu posso fazer? Providenciar a roupa? Ou dizer que não vou porque eu não tenho a roupa? Ou chegar lá com a maior cara de pau com a roupa qualquer? Não é verdade? E foi isso que esse homem fez. Chegou lá. E não era comum, tá? Naquela época, não, tá? Não era da cultura judaica, não. O Senhor estava exemplificando isso aqui. Não era a cultura deles o noivo mandar o convite e mandar a roupa que tinha que usar. Só que o nosso Pai Celeste nos mandou o convite e nos mandou a roupa. O filho dele. E para estar sentado naquela mesa, eu preciso estar vestida de Cristo. Mas aquele homem achou que podia ir com a justiça dele, com as roupas dele, com aquilo que ele achava que era o certo. Como Jonas. Eu acho que eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu acho que eu tenho que ir para onde eu quero. Adão e Eva. A humanidade. As pessoas estão aí vivendo e achando que podem fazer o que querem. Usarem o que querem. Eu estou falando de emoções, sentimentos, de tudo mais, tá? As folhas da figueira, né, gente? É assim, né? Nós achamos que podemos estar diante de Deus do jeito que queremos. Né? Deus preparou veste nupcial para nós. Mas precisamos nos livrar dos nossos trapos de imundícia. E agora você vai entender porque eu uso trapos. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Aquilo que eu acho que é justo, que eu acho que é o correto, se não está alinhado com a justiça de Deus, é trapo de imundícia para ele. E o que isso ilustra? Eu coloquei aí, né, é o slide 17, né? Nós somos imundos aos olhos de Deus, tal como os animais imundos que a lei proibia que fosse tocado ou usado como artigo de alimentação. O homem na presença de Deus é como um porco imundo. É isso que o texto quer dizer. Ilustra. E ilustra também que até mesmo, slide 18, até mesmo a retidão de um homem, os seus feitos bons são corruptos como os panos cheios de sangue da menstruação feminina, que era uma das coisas imundas de acordo com a lei cerimonial dos israelitas. Isaías aqui está dizendo para mim e para você que a nossa justiça, se não está alinhada à justiça de Deus, se não estamos vivendo, é como um animal imundo que Deus rejeita, ou como os panos sujos da mulher. Profundo, né? É isso que são os trapos. Aquilo que eu acho que é correto para mim. E Deus considera nossa justiça assim como esses trapos. E nós queremos continuar usando as folhas da figueira. E aí, o Isaías 64, a parte B desse versículo, vai falar sobre as folhas, né? Elas são duráveis. O que diz? E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A minha e a sua justiça vai murchar como folha. Ó, o vento vai levar. Entenderam? Que não vale de nada aquilo que eu acho que é justo se não está dentro da vida de Cristo em mim, o vento leva embora. Aquele homem achava que a justiça dele era suficiente, ele podia chegar diante de Deus do jeito que ele quisesse.
levantamos as mãos, né? Aceitando Jesus, né? Sem entender que o convite é muito mais do que levantar a mão. O convite não é para ir para o céu somente. O convite é para ter Cristo. O céu é consequência. O convite é para ter Cristo, a justiça dele em nós. E assim nós vamos vivendo segundo o que achamos que é justo, usando a roupa que queremos. Às vezes nós pensamos assim, Deus, isso não é justo comigo. Deus, eu estou a vida inteira na igreja, e por que eu estou doente? Por que o Senhor levou meu pai? Meu irmão morreu de Covid, por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu perdi minha casa? Por que eu não consigo pagar as contas do mês? Faz uma TV a cabo de R$500 e não sabe por que não consegue pagar as contas direito. E, às vezes, nem liga a televisão. Às vezes, tem uma televisão em cada cômodo, um ar-condicionado em cada cômodo. Eu sei que o Rio de Janeiro é difícil, gente, mas quando chegar o verão pesado, a gente dorme todo mundo no mesmo quarto e liga um ar só e resolve. Gente, nós ficamos reclamando com Deus por causa daquilo que nós achamos que devemos ter e que Deus não nos dá. Ele sabe do que necessitamos. E de nada sentimos falta. Salmo 23. Porque Ele é o nosso pastor. E assim vamos cobrindo nossas almas com muitos trapos, né? Pensamentos, amarguras, sentimentos desagradáveis. Não perdoamos porque fomos traídos. Porque eu tenho que perdoar. Quem disse que eu tenho que perdoar? Aquela mãe que me abandonou, aquele marido que me maltratou. Quem disse que eu tenho que perdoar? Não é justo isto. Deus não tem que me obrigar a perdoar ninguém. Já ouvi crente falando isso. A justiça dele é maior do que a de Deus. Trapo de imundícia para Deus. E muitos de nós também achamos que o nosso próprio conceito de santidade, né? Além disso, além das nossas magoinhas, nós temos os nossos próprios conceitos de santidade. Eu nunca abortei. Aí vamos, eu nunca transei. Aí fico falando das meninas, fico falando mal das meninas que transam. Mas fornico. Eu nunca abortei. Mas vivo matando meus filhos dentro de casa, falando um monte de besteira para eles. Chamando filho de burro, ignorando. Fico na internet o dia inteiro e o filho querendo uma coisa. Vai, menino, faz qualquer coisa aí, se vira. Não está vendo que está matando a família. A mulher ignorando o marido ignorando a mulher. E o nosso conceito de santidade. Não sou igual àquela lá, não. Sou igual àquela mulher lá do mundo, não, que tem um monte de homem por aí que transa com um monte de gente. Eu só sou do meu marido. Trata mal o marido o dia inteiro. E vice-versa, né? Porque eu não estou aqui defendendo os homens, não, tá? Não defendo nenhum nem outro. Também não falo mal de homem, não. Igual tem um povo aí que gosta de tudo. É porque mulher é isso, enaltece a mulher e derruba os homens lá embaixo. Não, que isso? E aquele amigo garanhão aí, os homens aí, né? Aquele meu amigo lá da coisa que pega todas as mulheres. Eu não. Mas vive vendo pornografia. Um jovem falou para mim assim, irmã, eu vivia na pornografia. Eu não tenho mais internet. Porque ela me levava a pecar. E eu falei, você faz muito bem. Vocês estão entendendo? Que às vezes o José tem que largar a capa e, ó, cair fora. José não largou a capa porque ele era fortão, não, tá? Que ele sabia que ele não ia pecar, não. É porque ele sabia que se ele continuasse ali, ele ia pecar. Aí ele teve que fugir, e na hora que ele fugiu, a capa ficou. Ele fugiu por isso. Porque ele, humano, se ele continuasse, ele poderia ser seduzido. E, às vezes, precisamos fugir do pecado. Aquele homem foi convidado para a festa, para participar da festa. E aqui nós podemos ver que muito mais importante do que o convite
a aceitar a veste de núpcias. Não é só aceitar o convite para estar na festa. A salvação é oferecida. A justificação é por meio de Cristo. Quem aceita Cristo, aceita também as vestes, que é a santificação. E por que ainda caminhamos com os trapos, hein, gente? Porque ainda continuamos com as culpas? Porque ainda continuamos com a vergonha? Vamos seguindo, aceitando tudo que a serpente vai falando no nosso ouvido. Achamos que estamos no paraíso, né? Estamos não. Fomos colocados para fora, distantes de Deus. E só Cristo que está nos levando de volta para lá. Só Ele, que já nos garantiu, é garantido já. Porque quem aceitou não volta atrás não, tá? Quem de verdade aceitou não volta atrás. Em Gênesis, o pecado. Toda a Escritura vai nos levando ao Apocalipse. E aí, Apocalipse 22:14, diz: bem-aventurado todos os que lavam suas roupas, suas vestes, no sangue do Cordeiro. E assim ganham o direito à árvore da vida, a outra árvore, lá do paraíso. Estamos voltando para lá. No Apocalipse voltamos. Porque já temos acesso à árvore da vida. Já é algo concreto, gente. Antes da fundação do mundo, tudo isso era concreto. Não tem como não acontecer. A festa das bodas vai acontecer. Nós aqui fomos convidados a estar lá e felizes, bem-aventurado, é uma coisa eterna, feliz eternamente, porque o Senhor está nos purificando, o Senhor nos purifica de todo pecado, Ele está nos levando de volta, porque Ele é a árvore da vida, Ele é o inesgotável, e a vida no nome dEle, vida aqui, para sermos transformados. E aí, precisamos escolher. Primeiro, admitir que temos os trapos. Qual é o seu problema? Quais são as suas feridas? Quais são os trapos? Lembranças desagradáveis, coisas ruins do passado, falta de perdão, rejeição, complexo, ódio, inveja. Quais são? Precisamos escolher a terapia. Que terapia eu preciso? Além de algumas mudanças, além de eu me ajudar, eu preciso, às vezes, buscar ajuda. Buscar ajuda na igreja, profissionais, alguém que possa me ajudar. Alguém que seja um conselheiro confiável. E mais do que tudo, buscar essa ajuda em Deus. É Ele o Senhor constante. É Ele o auxílio constante. Oração, leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia. Não dá para continuar na igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos, não sabe. A gente não sabe o básico, gente. Que dirá saber da essência de Cristo? Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, quem é pai de quem? Abraão, Isaac e Jacó. Quem é pai de quem? Crente a vida inteira na igreja. Não sabe me responder. Se não sabe que vem Abraão, Isaac e Jacó, que dirá saber de Cristo? Que dirá saber de coisas mais profundas? Porque não sabe o básico do básico. Porque não lê a Bíblia. Porque não conhece a palavra. Gente, esses dias eu tive 2 experiências assim. Sabe, tem hora que Deus passa 40 anos, né? Porque Ele sabe do nosso processo, mas tem hora que Ele é assim. Rápido. Rápido, rápido. Aqui quer falar uma coisa com Deus, eu orando, falando com Deus. Fui ali, desliguei o celular, ligo o celular de novo, desbloqueio. O aplicativo da Bíblia vem com um versículo
Deus me respondendo. 2 vezes aconteceram nesses últimos dias. Porque Deus sabia que ele tinha que falar comigo naquele momento. Tá? Não é por causa da Liliana, não. Deus sabia que ele tinha que me dar a resposta naquela hora. É Deus conosco. É Deus nos auxiliando. É Deus mostrando. É Deus dando direção, é vida de Cristo, as vestes do noivo. Ele nos ajudará, Ele nos santificará e podemos nos livrar dessas roupas. Não é? Podemos, a partir de hoje, entender que aquela ira que eu sinto, que aquele ódio que eu sinto, que aquela falta de perdão que eu tenho, precisa ser tirada do meu coração. Até procrastinação, meus irmãos. Até falta de cuidado com o corpo. Essa é uma das minhas dificuldades. Deus é tão lindo, tão lindo. Quando pequena, eu mandei uns vídeos, botei uns na internet, a Alessandra recebeu. Eu, quando criança, quando eu tinha uns 8 para 9 anos, eu ficava na ponta do pé, descalça, na ponta do pé. E sonhava em ser bailarina. Aí fui para o Batista Mineiro. Lá tinha ginástica de solo, ginástica rítmica, papapá. Aí já estava bem, fazia parada de 2, caía em ponte, fazia aquilo tudinho, né? E eu amava aquilo. Aí um dia a professora mandou a gente ir para o básico, mandou a gente para a parede e uma menina auxiliando. A menina que me auxiliava, em vez de botar a mão só nas minhas costas, botou a mão nas minhas pernas e fez isso. Bati as costas na parede. E a medrosa engoliu o sonho. Aprendi a não me cuidar. Aprendi a não gostar de exercício físico, de ginástica, de tudo. Fora a vergonha. Aí, ó, gente, não tem problema de raça, tá? A gente, não importa se a gente é branco, se a gente é marronzinho, se a gente é negro, não importa. A gente, quando tem que ter complexo, vai ter complexo, tá? Porque a branca aqui morria de vergonha das pernas. Nem na padaria ali na adolescência de bermuda eu ia. Só ia de calça comprida. Agora eu boto uma bermudinha que assim vou. Mas não ia, de vergonha das pernas. Chegava na praia, ficava o tempo todinho na areia. E para poder chegar lá e tirar a roupa, morria de vergonha. Então eu fugia da ginástica. Eu tinha medo de tudo isso. E o sonho da bailarina ficou enterrado. Aí, agora, vendo que estou sessentona, preciso me exercitar, né? Pedi ajuda à sobrinha que está fazendo dança na UFRJ. Me ajuda com exercício físico? E achei que ia ser exercício físico. Comecei, de repente, ela me bota de pé, bota umas coisinhas lá no chão, que não sei o quê, e começa a me ensinar. E a lágrima começou a rolar. A bailarina aqui dentro, o sonho da menininha, começou a vir na cabeça. Vocês estão entendendo que Deus vai nos tratando? Tinha 8 para 9 anos, gente. Eu estou com 62, vou fazer 63 em agosto. Aí Deus vai restaurando o que precisa ser restaurado. Ele vai movendo o que precisa ser movido. Ele vai ensinando o que precisa ser ensinado, aprendido por nós. Ele vai nos curando, nos tratando, quando nós nem imaginamos. Isso é Deus conosco, isso é Deus presente, isso é Deus maravilhoso, Deus misericordioso, que trata todas as nossas feridas da alma, que ajusta. Somos casa de Deus, somos morada do Espírito Santo de Deus. Precisamos cuidar das nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele mora aqui. Gente, nem creme eu sei passar. Nem creme eu não sei me cuidar. E eu preciso aprender por amor ao meu Senhor, não por vaidade, sem exagero, mas eu preciso ter uma velhice saudável, porque o Espírito Santo de Deus mora em mim. Eu preciso ser restaurada. Minha vida tem que dignificar, tem que honrar. Tenho que viver Jesus. Eu não sei o que você precisa entregar para o Senhor. Eu não sei quais são suas mágoas, quais são
as coisas que precisam ser tratadas no seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos agora e diga para o Senhor: Senhor, eu entendo que para estar na sua mesa, nessa festa, eu fui convidado. Talvez eu ainda não tenha entendido totalmente, completamente, que muito mais do que um convite, eu preciso estar vestido de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia diz em Gálatas 2:20 que já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e que se entregou a si mesmo por mim. Queridos, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais a Liliana, Ele não vê mais o irmão Paulo, Ele não vê mais a Alessandra, Ele não vê mais cada um de nós aqui. Ele vê Cristo. E lá sentado nas bodas, nesse jantar, Ele vai ver o próprio Filho dele em cada um de nós. Por quê? Porque antes aqui nos submetemos a Ele. E Ele nos deixou o Espírito Santo dele para nos auxiliar nessa caminhada. Para nós chegarmos diante dele com as vestes do noivo. Eu não sei quais são as suas vestes. Não sei qual é a sua justiça que você tem carregado, que você acha que é natural, que é normal. Porque só você vive a sua vida, só você sabe o que você sofreu, só você sabe o que você batalha, só você sabe o que você vive. Mas você também precisa saber o que Cristo fez e viveu por você. Você precisa entender que a vida dele é inesgotável e ele oferece essa vida para você. Para que você jogue fora os seus trapos, a sua autopiedade, os seus porquês, a sua justiça imunda e troque pela justiça dele, que é justa, perfeita. Pela vontade dele, boa, perfeita e agradável, a vida do Cristo vivo. O Espírito de Deus está aqui. E Ele está em toda a terra, movendo agora em todos os lugares. E Ele está movendo a sua vida. E Ele está derramando cura. Operando em nossos corações, é o Espírito Santo de Deus, trazendo sua vida e poder. Ele está ministrando sua graça e amor. Ministrando sua graça e amor. Se você sabe que a sua alma está ferida, fique de pé no seu lugar. Para ser curado agora em nome de Jesus. Os cativos e oprimidos livres são. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados agora, Senhor Jesus, pelo teu nome, pelo teu sangue na cruz. Somos sarados agora, Senhor, corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está operando nos nossos corações. Operando em nossos corações. Ele traz a vida dele, o poder, para você esquecer o estupro que você sofreu quando criança. Entrega isso agora para o Senhor. O abuso daquela pessoa querida que passava a mão em você, que abusou de você. Você é liberto agora dessas lembranças pelo sangue do Cordeiro. Você não tem culpa. Você não tem culpa por isso.
Perdoa o seu algoz, porque você foi perdoado. Você foi perdoado. Entenda que você precisa perdoar. Você foi perdoado. Você fez menos? Não. Não. Nós pecamos diante de Deus sempre. Sempre. A nossa prepotência de achar que não precisamos perdoar, só isso já nos leva a sermos iguais aos nossos algozes. Vamos fazer um círculo? Vamos dar as mãos? Cantando. O Espírito de Deus está aqui, trazendo a vida dele. Ele está nos curando. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nos cura, Senhor. Cura a vida da Liliana, Senhor. O Senhor sabe tudo que a Liliana precisa. O Senhor sabe o que cada um de nós aqui necessita. O Senhor sabe o que cada um dos meus irmãos aqui necessita. Nós necessitamos de cura no corpo, na alma e no espírito. Senhor, que a sua vida seja vista em nós. Queremos usar as vestes do noivo. Queremos sair daqui como novas criaturas. Os jovens dessa igreja não vão mais fornicar. Os jovens dessa igreja não vão fazer sexo antes de casar. Os jovens dessa igreja vão se santificar diante de Deus. Os jovens dessa igreja, os adultos, vão ter sua sexualidade restaurada em Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança dele, para sermos o que ele quer que sejamos. Os homens e mulheres dessa igreja, todos nós aqui, vamos perdoar quem nos fez mal. Nós vamos tirar toda a ira, toda a cólera, tudo que nos faz mal, toda a inveja. Aquela competição que existe dentro da igreja não mais vai existir. O olhar para os pastores e achar que eles devem ser totalmente santos. Observem o que eu estou falando. Eles devem se santificar, mas eles são humanos. E às vezes nós crucificamos os líderes por causa das falhas humanas deles. Observem que eles estão buscando ser como Cristo e têm as mesmas dificuldades que você. Então vamos parar com isso. Vamos nos ajudar uns aos outros. Isso é mutualidade. Isso é ensino bíblico. O Senhor nos disse para amar uns aos outros. O Senhor nos disse para perdoar uns aos outros. O Senhor nos disse para encorajar uns aos outros. O Senhor nos disse para orar uns pelos outros. Mas às vezes eu não quero orar por aquele irmão porque ele não me agrada. Eu não quero estar com ele porque ele não me agrada. Preciso viver a vida de Cristo. Espírito Santo de Deus, nos cure como tua igreja. Faça-nos viver os passos que temos que viver, os passos de Cristo Jesus. Vamos adorá-lo agora. Vamos adorá-lo. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são cura os feridos de alma agora, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não posso nada. Nem eu, nenhum pregador, ninguém pode nada. Só o Senhor. Liberta os cativos, Senhor. Se alguém aqui tem tido influência demoníaca, Senhor, leva para fora da vida dele. Que caiam agora todos os demônios. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Pode curar sua enfermidade física também. O Espírito Santo de Deus pode levar salvação para sua casa, para sua família. Seja você o canal, seja você a ponte, seja você a luz. Operando em nossos corações, trazendo vamos igreja, solte sua voz. Poder, ministrando sua graça e amor. Ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados.
são os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Espírito Santo de Deus, te louvamos porque Tu és o nosso ajudador, o nosso conselheiro, aquele que tem nos ajudado nessa caminhada a prosseguir até a volta do nosso Senhor Jesus. Jesus amado, te louvamos, engrandecemos o Teu nome. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ajuda-nos a usar Suas vestes. Ajuda a sermos iguais a Ti. Quero ser igual a Jesus. Quero ser igual a Jesus. Eu e meus irmãos aqui pedimos isso. Queremos ser iguais a Ti, Senhor. Nos ajude. Pai amado, Pai querido, exaltado é o Teu nome. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigada por Seu amor, obrigada porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigada por Sua misericórdia, obrigada por Sua graça salvadora. Obrigada, Deus Trino, obrigada porque Sua vida se faz em nós. Obrigada por essa igreja, continua caminhando com esse povo. Obrigada, Senhor, porque a Tua igreja está espalhada na terra. Fortaleça-nos, Senhor, fortaleça-nos. Os dias podem ser de angústia, mas diante de Ti nos colocamos para vivermos a vida de Cristo, para sermos exemplo para este mundo, para que o mundo Te conheça através de nós. Fica conosco, Senhor. Rejeitamos os nossos trapos, nos ajuda a cada dia a nos livrarmos deles. É um processo, entendemos isso. Então nos ajuda, Senhor. Vai nos mostrando, vai falando aos nossos corações, vai tirando de nós aquilo que precisa ser tirado a cada dia, Pai. Obrigada, nos ajuda a nos submetermos. Ajuda as nossas almas a se calarem para ouvir a Tua voz. Nos ajuda a ouvirmos a Tua voz. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. O Senhor está, o Senhor prometeu. Parece redundante isso, parece até que é desnecessário, mas nós necessitamos dizer isso para Ti, porque é o desejo do nosso coração. Fica conosco, Senhor, eu preciso que o Senhor fique comigo. Os meus irmãos precisam. Obrigada. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Você pode voltar ao seu lugar. Que o Espírito Santo de Deus complete a obra em nossos corações. Que Ele nos transforme, que Ele nos molde. Que Ele nos faça viver a vida de Cristo. O mundo precisa de Cristo. E precisa que a igreja seja a igreja. E eu ouço muita gente falar assim que o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, sim. Mas isso não nos exime de falar. Por quê? Porque devemos falar ou ouvir a palavra de Deus, né? A salvação vem por ouvir a palavra de Deus. Então precisamos falar. Que não tenhamos vergonha de falar. Amém. Em todos os lugares. Falar e viver. Principalmente dentro de casa, gente. O lugar mais difícil. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu ministério, cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos foram abençoados por Deus nesta manhã? Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia.